Olá, sejam bem-vindos a este pequeno workshop de gestão de stress profissional, partilhado aqui pelo GACO, o nosso gabinete de apoio ao colaborador da Santa Casa. O meu nome é Ruben Pereira, sou o vosso colega, trabalho ali na Imagiologia, no HMM, e estou aqui hoje no Salão Nobre da sede da Santa Casa. Espero que estejam todos bem e vamos então começar com este mini workshop. Nesta sessão, nós pretendemos que consigam interiorizar o conceito de stress, consigam identificar as causas de stress no vosso posto de trabalho e as consequências que o stress vos causa. O stress é algo que está sempre presente em nós, variando apenas o nível que sentimos, pelo que estar totalmente sem stress só é possível se nós estivermos vivos. Como afirma Marco Ramos, o stress é um fenómeno natural, é próprio da vida. Como eu disse há pouco, ele está sempre presente em nós. Todos temos que lidar com o stress. Mas porquê é que temos esta reação? Perante situações complicadas, a última coisa que nós precisamos é uma reação que nos possa causar bloqueios, certo? Esta reação existe graças a uma resposta chamada de luta ou fuga, que está presente em todos os organismos vivos e que faz com que, perante uma situação de perigo, e nós vemos situações estressantes como perigosas, haja um desvio do fluxo sanguíneo para os braços e para as pernas para que possamos ou fugir ou lutar. O problema com o stress é que se pode tornar contínuo, prolongando esta reação e prejudicando assim todos os nossos sistemas do corpo. O stress tem sido abordado por vários campos das ciências e das humanidades, pelo que não conseguimos chegar a uma conclusão universal. No entanto, a que mais se adequa ao ponto de vista que estamos aqui a analisar é esta que diz que o stress é uma resposta não específica do corpo a qualquer exigência de mudança. Ou seja, perante uma situação, nós podemos reagir de várias formas e uma mesma reação pode ser dada a várias situações, tudo dependendo da pessoa e da situação em si. O stress pode apresentar-se nas pessoas de diversas formas e periodicidades. Podemos classificá-lo como stress agudo, espontâneo, rápido, curta duração, intenso, por norma benéfico para o indivíduo, ou então podemos classificá-lo como stress crónico. Um stress menos intenso, mais prolongado no tempo e então prejudicial para o indivíduo. O stress crónico é o mais ligado ao stress ocupacional. Pode passar despercebido por ser menos intenso e pode ser muito prejudicial para nós. Podemos dividir as causas do stress profissional em causas diretamente no indivíduo e em causas na organização onde trabalha, na empresa, no posto de trabalho. No entanto, como eu disse antes, tudo depende da pessoa e da situação em si. Ou seja, para que uma situação seja estressante, é preciso que a pessoa que se confronta com a situação a veja como estressante. Isto é, por exemplo, a possibilidade de determinar o ritmo de trabalho, as tarefas que têm que fazer num dia, a forma como elas têm que ser feitas, a velocidade, o grau de perfeição, pode ser um fator de proteção contra o stress para algumas pessoas. No entanto, há outras que sentem muito mais stress se tudo isso não for definido por alguém. Ficam um pouco à deriva, talvez. Isto leva-nos mais uma vez a concluir que existem variáveis individuais que influenciam a forma como nós reagimos às situações. Variáveis individuais, ou seja, características de cada um de nós. As principais que eu aponto aqui são a personalidade de cada um de nós, a noção de que podemos controlar a situação e mudar o rumo da mesma, ou seja, o locus de controlo, a nossa tendência para sobrevalorizar os aspectos negativos de cada situação, aquela velha máxima do copo meio cheio, meio vazio, e depois temos também as crenças religiosas que podem funcionar como
um constrangimento. Por exemplo, nas alturas do Ramadão, os muçulmanos têm que se abster de alimentos e pensamentos negativos durante o dia, ou como uma proteção. Há pessoas que encontram um apoio muito grande em missas e em cultos religiosos. No indivíduo, as causas principais que eu aponto aqui são o papel que o indivíduo tem na organização, ou seja, a ambiguidade nas suas funções, não saber ao certo o que é esperado da pessoa no seu trabalho, no seu dia a dia, e os relacionamentos com outras pessoas, quer seja com colegas ao mesmo nível, com os seus superiores ou até com os próprios clientes, os próprios utentes. Temos também o facto de não podermos decidir nada no nosso trabalho, termos responsabilidades no nosso trabalho, sejam elas por coisas, materiais, salas, pessoas até. Sendo que ser responsável por pessoas, por norma, é muito mais estressante. Outro factor que eu aqui aponto e que é extremamente importante é a competição interna. Por exemplo, com situações como dar prémios aos funcionários. Essas situações são feitas de forma a que cada funcionário tente dar o melhor de si para ser recompensado no futuro, mas acabam por causar um efeito oposto. Isto é, o funcionário quer mostrar trabalho, impede outros colegas de fazer o seu trabalho para ser essa pessoa a mostrar trabalho, e se no final outra pessoa recebe o prémio ou recebe um prémio melhor que a pessoa em questão, a pessoa em questão vai ficar a achar que há ali algum problema, houve ali algum erro, se trabalhou tanto e deu tanto de si e não foi recompensada, no futuro não o vai fazer, porque vê que não vale a pena. Na organização, eu refiro aqui as condições físicas do trabalho, as condições de luz, espaço, ruído, os materiais, as características do próprio trabalho e o tipo de estrutura e clima da organização, nomeadamente o tipo de comunicação, e permitirem ou não que os trabalhadores tenham opiniões válidas sobre os processos do trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Só o facto de sabermos que existe alguém a quem possamos dar as nossas opiniões sobre o trabalho, sejam essas opiniões válidas ou não, acabamos por fazer o trabalho com mais gosto, com mais vontade. Passando às consequências, mais uma vez eu divido-as em consequências a nível do indivíduo e a nível da organização, da empresa. No indivíduo temos, por exemplo, incapacidades, subrendimentos, maus desempenhos, distúrbios de ansiedade, perdas de memória, esgotamentos e depressões, ou até problemas cardiovasculares. Tudo isto importa porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde já não é apenas uma ausência de doença, mas sim uma situação de completo bem-estar físico, psíquico e social. O que significa que o stress nos prejudica imensamente a saúde, não só em termos físicos, não estou a falar só do stress físico, refiro-me aqui ao stress que nos afeta a parte psíquica, a parte social. Na organização temos imensas consequências, mas as que eu realço aqui são estas que eu considero extremamente importantes, que são falhas na comunicação a todos os níveis da empresa, erros na tomada de decisões, que podem gerar oportunidades perdidas, prejudicando assim o crescimento da empresa e até a sua imagem no mercado de trabalho. Ficamos então por aqui nesta sessão. Para a semana regressamos com mais uma sessão, onde vamos falar da parte prática de como gerir o stress profissional. Espero que tenham gostado desta primeira sessão. Esta parte era só teórica. Para a semana, além de abordar a teoria, vamos também falar sobre a prática.
e vamos até fazer uma pequena meditação. Espero então que fiquem bem e até para a semana.